Boa noite a todos. Hoje, 4 de abril de 2017, nós estamos iniciando o nosso estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 17, Rogativa Singular. Que Jesus então nos conduza nesse propósito, nos inspire. Nós acompanhamos a semana passada a morte de Fábio, vimos a tranquilidade da desencarnação dele, e hoje vamos ver como é que está ele e o Dimas, porque os dois, já desencarnados, percebemos o sofrimento que foi Dimas, devido ao apego que ele tem à família, e o apego da própria família a ele mesmo. Então foi muito dificultoso. O trabalho da desencarnação, desenlace, levou quase 24 horas. Já o nosso querido irmão Fábio foi muito mais simples. Ele preparou a família e se preparou bastante para a desencarnação. Vamos ver como está agora a situação dos dois, porque os dois estão sendo levados para a casa transitória, de responsabilidade da nossa irmã Zenóbia. Vamos lá ver? Rogativa singular. Enquanto Dimas se restaurava paulatinamente, Fábio cobrava forças de modo notavelmente rápido. Os longos e difíceis exercícios de espiritualidade superior, levados a efeito na crosta, frutificavam agora em bênção de serenidade e compreensão. Ambos repousavam na casa transitória, amparados pela simpatia geral da instituição que a irmã Zenóbia dirigia. Ao mesmo tempo, prosseguíamos em constante cuidado junto aos demais amigos, principalmente ao pé de Cavalcante, cuja situação orgânica piorava sempre nas vizinhanças do fim. O Cavalcante era aquele irmão católico que estava com problema no duodeno. Então, só para nós lembrarmos, o objetivo aqui de André Luiz é acompanhar a desencarnação de 5 irmãos. Vamos lembrar, nós temos o Dimas, que já desencarnou, ele estava com problema de cirrose, era médium. Nós temos o segundo, que é o Fábio, a tuberculose, ele era espiritualista e realizou um trabalho belíssimo, já também desencarnou. Nós temos a nossa irmã Albina, que ela tem um problema no coração, ela é protestante e evangelizava jovens. Essa ainda não desencarnou, tá? É bom vocês anotarem. E nós temos o nosso irmão Cavalcante, também católico, uma inflamação no duodeno, também ainda não desencarnou. E nós temos a nossa a Adelaide, que era espírita, e trabalhava com crianças, dirigia o orfanato. Então nós acompanhamos 2 desencarnações, está faltando ainda a desencarnação de Albina, Cavalcante e Adelaide, porque André Luiz ficou responsável em acompanhar esses 5 casos, tá bom? Então, ao pé de Cavalcante, cuja situação orgânica piorava sempre nas vizinhanças do fim. Dimas, com o exemplo de Fábio, criara novo ânimo. Então, ele aqui refletiu quem? Fábio. Viu como o Fábio estava bem disposto, que vergonha. Eu sou espírito, homem espiritualista. Eu aqui cheio de o rapaz aí deixou o filho pequeno. A esposa sozinha, não tem nem parente, não tem pai, não tem nada. Ele está aí tocando barco e eu ainda reclamando. Deixa eu me fortalecer. Então ele refletiu o Fábio, porque nós sempre estamos refletindo. Sempre nós estamos refletindo alguém. Nós copiamos alguém. E o convite do livro é nós começarmos a refletir o Cristo. E deixarmos de refletir os erros.
Dimas, com o exemplo de Fábio, criara novo ânimo. Reagia com mais calor perante as exigências da família terrena e consolidava a serenidade própria com a precisa eficiência. Então ele deixou de dar tanta atenção aos choros de filhos e esposa que ficaram na terra. O ex-tuberculoso, quem era? Fábio. Iluminado e feliz, notava que outros horizontes se lhe abriam ao espírito sensível e bondoso. Porque quando você retorna à vida espiritual, à medida que você vai se organizando no mundo espiritual, tomando consciência da vida espiritual, você passa também a começar a ter consciência de você, espírito. Você começa a abrir mão da personalidade Fábio para começar a ter acesso a você, espírito, porque você tem uma história muito grande. Você não está limitado à vida Fábio, à personalidade Fábio. Você passa a retomar a sua consciência de espírito que você é, de tudo que você já viveu e tudo que você já aprendeu. Ele começa, Fábio, já a tomar o que é que ele diz? Notava que outros horizontes se lhe abriam ao espírito sensível e bondoso. Podia levantar-se à vontade, ele podia transitar nas diversas sessões em que se subdividiam os trabalhos do Instituto, e dava gosto vê-lo interessado nos estudos referente aos planos elevados do universo sem fim. Experimentava tranquilidade, não era um gênio das alturas, não completara suas necessidades de sabedoria e amor. Entretanto, era servo distinto, em posição invejável pelos débitos pagos e pela venturosa possibilidade de prosseguir a caminho de altos e gloriosos cumes do conhecimento. Porque lembra, numa encarnação anterior de Fábio, lembra o que ele fez? Ele era extremamente intelectual, o pai dele mandou ele estudar na Europa. Quando ele voltou para o Brasil, os escravos responsáveis, ele maltratava, ele agredia, ele humilhava, e não fez a reforma que deveria ter feito na senzala, proporcionando a morte de muitos escravos com pneumonia e tuberculose. Daí ele resgatar com a tuberculose. Então, conhecia a nobreza. Então nós podemos ver que numa encarnação anterior ele se comprometeu muito, mas na última ele conseguiu dar um salto. Ele pagou os seus débitos, vamos dizer assim, realizando o trabalho do bem, e resgatou o processo expiatório com a própria tuberculose. A irmã Zenóbia dava-se ao prazer de ouvi-lo nos rápidos minutos de lazer. Rápidos, tá, gente? Não é domingo todo não, é rapidinho mesmo. E frequentemente manifestava a Jerônimo suas agradáveis impressões a respeito dele. Tanta alegria provocou o discípulo fiel, com a disciplina emotiva de que dava testemunho, que o nosso assistente tomou a iniciativa de trazer-lhe a esposa em visita ligeira. Aonde que está a esposa dele? Encarnadíssima. Vai ser no momento do... Lembro-me da comoção de Mercedes ao penetrar as portas do Instituto, pelo braço amigo de nosso orientador. Jerônimo, exatamente, trouxe ela no momento do desdobramento do sono. Estava atônita, meio espantada, deslumbrada, estática. Não possuía uma consciência perfeita da situação, tá? Mas demonstrava sublime agradecimento. Conduzida à câmara em que o companheiro a esperava, ajoelhou-se instintivamente. Sensibilizamo-nos todos ante o gesto de espontânea humildade. Fábio, sorridente, disfarçando a forte emoção, dirigiu-lhe a palavra
exclamando: Levante-se, Mercedes. Comungamos agora na felicidade mortal. A esposa, porém, inebriada de ventura, fechara-se em compreensivo silêncio. O amigo adiantou-se, ergueu-a e abraçou-a com infinito carinho. Não se amedronte com a viuvez, minha querida. Continuou: Estaremos sempre juntos. Lembra-se de nosso entendimento derradeiro? aquele último diálogo que ele teve com ela antes de desencarnar, vocês lembram? Mercedes entreabriu os lábios e fez um sinal afirmativo. Dê-me notícias dos filhinhos. Pediu o consorte desencarnado a sorrir. Nada disse ainda. Por quê? Fale, Mercedes, fale. Mostre-me a sua alegria vitoriosa. A esposa fixou nele com mais atenção os olhos meigos e brilhantes e disse, chorando de alegria: Fábio, estou agradecendo a Jesus a graça que me concede. Como sou feliz tornando a vê-lo. Lágrimas copiosas corriam-lhe das faces. Em seguida, após curto intervalo, informou: Nossos pequenos vão bem. Lembramo-nos de você incessantemente. Todas as noites, reunimos-nos em oração, implorando a Deus nosso Pai, conceda a você alegria e paz na vida diferente que foi chamado a experimentar. Outra pausa em que a nobre senhora tentou conter o pranto. Quero avisá-lo, Prosseguiu: de que já estou trabalhando. O senhor Frederico, nosso velho amigo, deu-me serviço. Carlindo vela pelo irmão, enquanto me ausento, e creio que nada nos falta em sentido material. Temos apenas... E a esposa dedicada interrompeu-se nas expressivas reticências, receosa talvez de ofendê-lo. Continue. Falou o companheiro sensibilizado. Não se zangará Disse Mercedes, reanimando-se. se eu reclamar contra as saudades imensas. Em nossas refeições e preces há um lugar vazio, que é o seu. Creia, porém, que faço o possível por não feri-lo. Coloquei mentalmente a presença de Jesus, o nosso mestre invisível, onde você sempre esteve. Desse modo, sua ausência em casa está cheia da confiança fervorosa nesse amigo certo que você me ensinou a encontrar. Temos apenas, quando ela ia reclamar, ela já se policiou. Quer dizer, temos apenas, a gente sofre com a tua ausência. Quando ela percebeu que ia reclamar, ele disse, fale. Você vê o quanto ele preparou a família para a ausência dele. E legal, eu substituí aonde você sentava, eu vejo ali a figura do nosso Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, é natural nós sentirmos saudade dos amores nossos que partiram. É natural, a gente sente falta, a gente quer a pessoa ali. Então, sentir falta, tudo bem. O nosso erro, que é a falta do amor realmente, que é o desamor, é quando nós nos ficamos desesperados. O choro do desespero, a reclamação constante, a revolta pela ausência, isso prejudica muito o ente querido que partiu, mas muito mesmo. Eles comentam que é como se ouvisse o grito dos familiares dentro de si. Então é esse cuidado que nós temos que ter. As pessoas não são objetos nossos. Ninguém nos pertence, nem filho, nem marido, nem esposa, nem mãe, nem pai, nem irmãos. Todos são de Deus Pai. E a hora que a misericórdia divina desejar chamar, vai chamar e não vai te pedir permissão, não. Então é esse critério, é esse bom senso que nos falta de entender que nós somos criaturas mortais, uma vez em corpo, somos mortais, que as pessoas, nós temos que pensar na morte, tanto a nossa quanto a dos nossos entes, porque nós somos espíritas, falamos, mas não vivenciamos isso no dia a dia. Se minha mãe partir, se meu pai partir, se eu partir, se um filho meu partir, e aí eu vou parar de viver? Se eu tenho a firmeza e a certeza que eles estão vivos,
em uma outra, e aqui nós estamos vendo, está vivo, mais vivo do que nós. Se tem alguém que está morto, somos nós que estamos na terra. Nós estamos presos e limitados a um corpo físico. Quando saímos do corpo, estamos livres dessa opressão do corpo. E é a hora do acerto de conta, do fechar para balanço. Então, por que esse desespero com a desencarnação de um ente querido? Sinto dor, sinto saudade, mas desespero não. Eu acho que a palavra-chave aí é vida, não é o diferente. É o vida, porque é uma vida atuante. A nossa é mais limitada. A deles é muito mais atuante, muito mais viva, muito mais intensa. Aqui nós conseguimos dissimular sentimento, no mundo espiritual não. O teu pensamento é visto. É impossível dissimular. Não tem botox que resolva. Entendeu? Bora lá. Reparei que o esposo, não obstante a elevação que o caracterizava, desenvolveu visível esforço para não chorar. Fazendo-se otimista, observou: Não apague a luz da esperança. Não me zango em sabê-los saudosos, pois também eu sinto falta de sua presença, de sua ternura, da carícia de nossos filhos, mas ficaria contrariado se soubesse que a tristeza absorveu nosso ninho alegre. Tenha coragem e não desfaleça. Logo que for possível, retomarei meu lugar em espírito. Estarei com você no ganha-pão, assisti-la-ei nos exercícios da prece e respirarei a atmosfera de seu carinho. Para isso, por enquanto, preciso escorar-me em sua fortaleza de ânimo e não dispenso seu amoroso auxílio. Sinto-me cercado de bons amigos, que não nos esquecem e, quem sabe, estaremos lado a lado de novo, em porvir não remoto. Avisaram-me de que a divina bondade me concedeu ingresso em colônia de trabalho santificador, a fim de prosseguir em meus serviços de elevação. Poderei, talvez, tecer diferente e mais belo ninho para guardá-la. Ouço dizer, Mercedes, que o sol é muito mais lindo nessa paisagem de encantadora luz e que, à noite, as árvores floridas assemelham-se a formosos lampadários, porque as flores maravilhosas retêm o luar divino. Vamos comentar que ele falou muita coisa boa aqui pra gente. Bora lá? Primeiro ele adverte para que ela não apague a luz da esperança. Ele diz: não me zango em sabê-la saudosos. É bom saber que você sente saudade. Ruim seria dizer: poxa, nem saudade sente. Me alegro com a tua saudade. Pois também eu sinto falta de sua presença, de sua ternura, da carícia dos filhinhos. Mas ele diz: mas eu ficaria contrariado se soubesse que a tristeza absorveu o nosso ninho alegre. Ficar naquela atitude entristecida constantemente. Isso me deixaria triste. Olha, se ele a ama, ele vai sofrer com o sofrimento dela. Se ele não a ama, ele vai se alegrar com o sofrimento dela. Tem lógica, porque se eu amo o ser, eu quero vê-lo bem. Então aí, por exemplo, ele explicou, ele diz: olha, a tua tristeza não iria me fazer bem, mas a tua saudade me faz bem. Você está entendendo a diferença? Então uma coisa é eu sentir saudade, eu lembrar, a outra coisa é entrar no processo depressivo e ficar lamentando. Como é que eu posso querer que um ente querido fique bem, sabendo que eu estou aqui acabada? Perturba. Agora, se a pessoa não me ama, ela vai adorar. Eu quero que ela sofra mesmo, vai ver como era bom. Agora ela vai ver só, né? Aí isso não é amor. Vou colocar aqui: eu tenho minha mãe, tá? Minha mãe desencarnou e a todo momento eu estou sempre fazendo uma reverência à minha mãe. Não há problema nenhum se essa reverência for de amor.
problema não é o amor, o problema é o meu sentimento de tristeza e revolta. É bom ser lembrado, entendeste? Mas pode estar muito bem lá e nem perceber. Se essa lembrança vem acompanhada de uma vibração de amor, é uma delícia ser amado, tanto para quem sente quanto para quem recebe. Agora, se essa lembrança está sempre tendo como uma base uma revolta, um sentimento de uma incompreensão, de uma não aceitação, isso faz mal para quem o sente e para quem também é emitido. Entendeu? Então, não é o fato de falar, é qual é o sentimento que está por detrás disso. Entendestes? Mas aí um tempo, um mês, um ano, não sei, eu acho que ela assim já é por um bom tempo, já que isso acontece. Mas não há problema nenhum, quando a gente ama, a gente não esquece, Julinho. É aquilo que não é o... faz parte da nossa história, não é o problema estar falando, eu tenho que falar. O que eu não posso é me revoltar. Meu pai está com 5 anos que desencarnou. Eu falo dele todos os dias. É meu garoto, eu chamava ele de meu garoto. E aí, meu garoto? Tu trabalha. Ele disse, poxa, Constância, me deixa, só manda eu trabalhar. Painho trabalha, painho. Tem que se restabelecer. Isso é bom saber que você é lembrado. O que a gente se depara no livro Memória do Suicida? Grande parte dos familiares não lembra. Ser lembrado com saudade e com amor. Quando nós amamos, a gente não esquece. Quem normalmente vai atender espíritos em situações difíceis no mundo espiritual? É a mulher, a esposa? É quem? Isso é amor. Pode ver. Quase sempre é a mãe que vai lá e busca o menino das trevas. Da mesma forma como do lado de lá, ela não esquece e está sempre em contato. Que é o que ele aqui ele vai fazer isso. Quando ele diz que vamos lá aqui, é muito bom esse material. Olha só. Mas ficaria contrariado se soubesse que a tristeza absorveu o nosso ninho alegre. Tenha coragem e não desfaleça. Persevere no trabalho, no bem. Se você está aí é porque tem compromisso ainda. E essa separação é uma aprovação para ele e também para ela. É isso que nós temos. Toda vez que a vida me dá um não, é uma aprovação que eu estou passando, ou uma expiação. Uma ou outra eu tenho que tirar um 10. E como é que eu tiro um 10? Não te revolta e realiza o trabalho que te compete. Até os últimos dias. Tudo está certo. O único que está errado é a nossa cabeça. Mas tudo acontece certinho. Essas perdas são educativas, né? São educativas. Tenha coragem e não desfaleça. Logo que for possível, olha só, retomarei meu lugar em espírito. Logo que for possível. Então, apesar de todo o amparo que ele recebeu, apesar de toda a assistência, no momento, ele não tem como ajudá-la. Fica uma dica, hashtag. Pelo amor de Deus, tu não sabe a situação que está o teu ente querido. Não pede nada dele. Às vezes a pessoa tem mania, fulano, me ajuda nisso. Coitado, o outro está numa situação às vezes complicada e a criatura está aqui fazendo pedido para um cidadão que acabou de desencarnar. Peça não, peça direto para Jesus e deixa que ele toma as contas. Deixa que ele aciona quem vai fazer. Mas não perturba, já basta o tempo que a gente perturbou quando estava aqui. A pessoa desencarna, ainda vai continuar perturbando, aí é para acabar. Deixa quieto, né, Celeste? Ele diz aqui, olha, logo que for possível, retomarei meu lugar em espírito, que seria auxiliando. Estarei com você no ganha-pão, no trabalho, assisti-la-ei nos exercícios da prece e respirarei a atmosfera do seu carinho. Tá vendo? Não é até que a morte nos separe. Sinto-me cercado de bons amigos que não nos esquecem. E quem sabe estaremos lado a lado de novo em porvir não remoto? Reencarnar de novo? Que legal! Avisaram-me de que a divina bondade me concedeu ingresso em colônia de trabalho santificador. Já vai começar a trabalhar. A fim de prosseguir em meu serviço de elevação. Vai continuar o trabalho no mundo espiritual.
Se tu achas que tu vai desencarnar, vai encontrar os anjos, ficar ouvindo a harpa, tira o cavalo da chuva. Poderei talvez tecer diferente e mais belo ninho para aguardá-la. Ouço dizer Mercedes, porque nós sabemos que isso realmente acontece. No nosso lado fica bem claro. As criaturas que trabalham, que vão ganhando bônus horas, que acabam às vezes adquirindo um lar e recebe os seus entes queridos que estão no mesmo nível evolutivo. Ouço dizer, Mercedes, que o sol é muito mais lindo nessa paisagem de encantadora luz e que à noite as árvores floridas assemelham-se a formosos lampadários, porque aqui essas flores maravilhosas retêm a luz do luar. Que lindo. Nesse instante, determinada interrogação irrompeu-me o raciocínio. André, se Fábio havia feito tantos amigos em nosso núcleo de serviço, desde outro tempo, a ponto de merecer-lhes especial consideração, como se mostrava, é como se fosse assim, um estrangeiro, né? Alguém que desconhecesse a respeito do noticiário de nossa esfera? Sintetizando cumpridas indagações em pequenina pergunta, ao assistente Jerônimo, respondeu-me o orientador em 2 sentenças curtas. A morte não faz milagres. Retomar a lembrança é também serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. Calei-me atento. Porque não tem como o nosso... Ele está perguntando, poxa vida, mas se Fábio tem toda essa amizade aqui, por que ele... Parece assim que ele é um estranho no ninho, que ele é um estrangeiro. Aí o Jerônimo dizia assim, alô... O fato dele ter voltado a ser espírito ainda não trouxe ele toda a consciência de espírito. O próprio André Luiz, ele ficou na casa de quem? De Laura, mas ele não lembrou quem era Laura. Ele sentiu uma empatia muito grande por Laura. Mas Laura foi a mãe dele numa encarnação anterior. Por isso recebê-lo no regaço. Fitando a visitante, enternecido, o marido recém-liberto considerava. Acredita que não vale a pena sofrer, de algum modo, para conseguir tão sagrado patrimônio? Nossos filhos crescerão depressa, as lutas serão breves, as situações carnais transitórias. Não desanime, portanto, a providência jamais se empobrece e nos enriquecerá de bênçãos. Mostrou à esposa formosa expressão de conforto no semblante feliz, imobilizando as mais íntimas energias da alma humilde, manteve-se por alguns instantes de mãos postas, como a agradecer a Deus o imenso júbilo daquela hora. Jerônimo fez significativo sinal, avisando em silêncio que findara o tempo da visita. A irmã Zenóbia, que acompanhou a cena comovida, junto de nós, tomou de uma flor semelhante a uma grande camélia dourada e deu-a a Fábio, para que presenteasse a companheira. Mercedes recebeu a dádiva, conchegando-a ao coração. Nosso dirigente aproximou-se de mim e notificou-me. André, acompanhe-nos à crosta. Nossa amiga perdeu grande porção de forças com a emoção, e ser-nos-á útil sua cooperação na volta. Despediu-se a viúva e em breve era por nós reconduzida ao lar. E, ainda agora, ao relatar a experiência, recordo-me da estranha sensação de felicidade que Mercedes sentiu ao despertar no leito com a perfeita impressão de guardar a delicada flor entre os dedos. Ela lembrou? Não. A única coisa que ela lembrou, ela acordou com o quê? Com uma sensação. Uma sensação de alegria. Por quê? Porque quem vivenciou a experiência foi ela, espírito. A máquina cerebral não participou. Então, quando o espírito retorna ao corpo físico, a máquina cerebral não tem como decodificar o que o espírito viveu. Mas, em compensação, ela traz as emoções. O
o que ela sentiu. Então, aquela sensação agradável de alegria, de conforto, de força, de ânimo. Então, quase sempre, quando nós lembramos do sonho ponto a ponto, quase sempre é coisa do consciente ou do subconsciente. Coisa do que você vive no dia a dia. Quando é realmente diálogo no mundo espiritual, quase sempre você não lembra. Por quê? Porque o cérebro não participou. Entendemos isso? Dúvida? Tudo, pois, corria bem no círculo dos trabalhos que nos foram cometidos, quando nosso mentor foi chamado por autoridade superior de nossa colônia. Esperei impaciente o regresso dele, porque Jerônimo, em obediência às determinações recebidas, deveria partir imediatamente para entendimento inadiável. Recomendou-nos aguardá-lo em serviço na casa transitória, acentuando que seria breve. Cenas do próximo capítulo, vamos ver o que Jerônimo foi fazer. Deu para entender? Deu? Podemos então fazer a nossa prece de encerramento, já que não há pergunta. Foi bom o estudo? Que bom. Graças a Deus. Ok? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Querido Jesus, amado Mestre, reunidos aqui em Teu nome, é que nos reunimos mais uma vez para estudarmos o livro Obreiros da Vida Eterna. Senhor Jesus, obrigada pelos Teus ensinamentos, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia o Teu Evangelho, que possamos colocar o amor em movimento, a fraternidade, a bondade, a indulgência e o perdão para todos aqueles que nos cercam. Que possamos nos encontrar novamente na próxima terça-feira, que possamos plantar o amor, envolver os nossos entes, os nossos parentes, os nossos amigos e principalmente aqueles que ainda não aprendemos a amar. Dá-nos a capacidade, Jesus, de prosseguirmos com os Teus ensinamentos no nosso dia a dia. Que possamos ser merecedores da inspiração dos bons amigos espirituais. Que possamos ser merecedores das graças e assim entendermos que tudo o que nos acontece é para a nossa melhoria e a nossa evolução espiritual. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, amigos espirituais. Muito obrigada, nossa mãe, Maria de Nazaré, nossa advogada e protetora do nosso dia a dia. Permanece conosco nos dois planos desta vida, hoje e sempre, e que a Tua vontade se faça sempre. Assim seja.